Quero começar hoje pelo Garro. Vamos falar do Rodrigo Garro primeiro. Rodrigo Garro, pra mim, é a principal contratação do Corinthians até o momento pra temporada. Dificilmente eu acho que vai vir um nome que me cause tantas boas expectativas do que o Rodrigo Garro, a menos que venha um nome mais gourmetizado aí e tal, que eu não acredito e não quero que aconteça por conta do que a gente já conversou bastante aqui, que é a discrepância ali da parte financeira, né, da responsabilidade financeira com trazer um nome mais gourmetizado. Então, o Rodrigo Garro é o grande nome pra temporada, provavelmente o cara que vai fazer a função do camisa 10, o cara que vai pensar o jogo ali logo na frente da área adversária, o cara que vai jogar segundo a própria expectativa do Mano Menezes, né? Ele queria um meio campo de criação que ficasse mais no campo de ataque. É um cara muito criativo, que finaliza bem de média distância principalmente, que consegue pensar um pouquinho fora da caixa, é o cara que tem um passe um pouco diferente ali também, é jovem, tem a intensidade e lembra de como que o Mano Menezes definiu intensidade quando ele chegou na primeira coletiva dele? Muita gente confunde intensidade com correria. Não, ele é um cara intenso porque ele sabe se colocar taticamente, e ele eu posso falar com muita propriedade porque no ano passado gravei um vídeo, né, antes de qualquer tipo de rumor que tinha por aí, de nomes que eu gostaria, que eu pensaria que seriam legais o que o Corinthians contratasse para 2024, e um desses nomes era de fato o Rodrigo Garro. E de todos os nomes, né, que eu pude pesquisar, que eu pude estudar sobre os caras, teve um que me chamou muito a atenção, que pra mim esse aqui seria o topo da lista, que é o Rodrigo Garro, meio campo do Talheres. Eu dei uma estudada no Campeonato Argentino nos últimos dias aí, vi alguns jogadores que são até interessantes. Então o Rodrigo Garro é meio atacante, pode jogar como segundo atacante também, canhoto do Talheres, e é muito interessante, tem 25 anos. Ele tem um potencial incrível, porque de todos esses caras, pra mim ele é o mais inteligente taticamente, aquele jogador tático, sabe? Então ele tem esse potencial de criação, esse potencial de pensar fora da caixa quando domina a bola no meio campo, quando ele chega perto da área pra finalizar. Ele tem jogadas surpreendentes, vale a pena vocês buscarem os skills dele aí na internet, mas principalmente ele é muito importante taticamente para o treinador do Talheres. Ele participa de 99% dos jogos, tem pouquíssima passagem também no departamento médico, embora ele não seja muito alto, não tenha um potencial físico muito alto, ele consegue compensar isso aí com um pouquinho de primor técnico, valeria a pena ser buscado no mercado também. Ele foi um dos destaques do campeonato argentino lá pelo Talheres que agora eu coloquei tanto na minha cabeça, porque quem tá aqui nas últimas lives sabe que eu tava confundindo toda hora com o Vélez, né? Vélez e Talheres parece um pouco, o símbolo também é branco e azul, né? Mas ele é do Talheres, se destacou no campeonato argentino. E aí algumas das curiosidades do Rodrigo Garro, né, cara? Tipo, como eu falei, meio campista, 26 anos, ou seja, ele já não é uma criança mais, né? Porque muita gente tá tratando a chegada do Rodrigo Garro como se ele fosse assim, pô, vai trazer um moleque pra maturar. Não, ele já está maturado. Inclusive, ele começou numa associação que é o Atlético de Rafaela. Aí ele ficou lá, fez a parte de primeira formação ali de base dele, aí depois ele foi pro Instituto e depois para o Talheres da Argentina. Hoje ele chegou aqui em São Paulo, desceu no aeroporto lá, não falou muito com a imprensa não, né, só falou que tá feliz de estar aqui, aquele protocolo básico assim, né. Espero que potencial ele tem, talento ele tem, só que aí acabou, tá bom? Porque aí até a página 2. A partir de agora ele tem que mostrar dentro de campo, porque também é muito comum jogadores promissores chegarem no Brasil e não conseguirem se adaptar direito ao futebol brasileiro, não conseguirem se adaptar direito a estar em outro país mesmo, por mais que a Argentina seja do lado ali, né? Acaba tendo isso aí. Um ponto positivo é que grande parte dos medalhões do ano passado do time do Corinthians, o Gil, por exemplo, Renato Augusto, Fábio Santos, Juliano e tal, todos deram linha. Então o vestiário fica menos paneludo, se a gente pode colocar assim, né? Por isso até que eu boto fé do Fausto Vera, o Rojas começar a ter um pouquinho mais de rendimento, porque agora a gente vai ter outros argentinos chegando, né? Pode fazer companhia, né? Trocar uma ideia e bater um videogame, bater um fifinha um na casa do outro, isso aí acaba deixando o psicológico dos caras melhor. Então, pra mim tem tudo pra dar certo, é óbvio, né? Que vai da adaptação. Outra coisa, eu peço pra vocês paciência, porque se por acaso ele chegar e nos primeiros jogos não for tão bem, a mesma coisa que eu falei sobre o Fausto quando ele veio, quando o Rojas veio, o Rojas eu falo até hoje, né, porque ele veio recentemente, ou qualquer jogador que é recém-contratado, principalmente jogadores gringos que chegam aqui pra jogar no Corinthians,
jogar no Corinthians não é fácil. Jogar em outro país também não é fácil. Então tenha um pouquinho de paciência, tá? Se por acaso no Campeonato Paulista ele não se destacar tanto, vamos continuar dando benefício da dúvida para as próximas competições. Se aí começar a amargar uma carniça imensurável, aí não tem muito o que fazer, né? Aí é hora de criticar com certeza. E torcer pro Mano Menezes utilizar ele na função que ele exercia no Talheres, né? Que é aquele meio campo que joga mais no meio mesmo, assim, mais centralizado no campo adversário. Não adianta o Mano querer inventar de colocar ele como segundo volante, tentar abrir ele para poder jogar pelas pontas e tal. Ele pode até corresponder um pouco nessas funções, mas a função principal dele ali, que eu sou sempre a favor, contrata o cara pra função, bota ele pra jogar na função, beleza? Ele junto aí com o Ranieri são duas peças que são importantes e eu acredito que já comecem a temporada na titularidade. Pra mim, o meio campo do famoso 4-3-3 aí do Mano Menezes vai ser com o primeiro volante Ranieri, com o Maicon e com o Rodrigo Garro, né? E se não acontecer logo no início, a tendência é que vá acontecendo pouco a pouco, né? Isso se o Mano for jogar no 4-3-3. A equipe do Augusto e o Augusto Melo já deixou claro aí que tá atrás de algum outro atacante. Me disseram que são 2 atacantes que eles estão atrás, tá? Mas como pra mim é irrelevante esse tipo de especulação, se vier atacante mesmo, vai até ajudar pra ter mais opções pro Mano Menezes conseguir meio que dar as cartas conforme o jogo for acontecendo. Ele pode jogar no 4-4-2, pode jogar no 4-3-3, pode jogar no 4-2-3-1, que é uma coisa que pode fazer também se tiver um centroavante ali, né? No caso, inicialmente vai ser o Yuri Alberto mesmo, mas se ele conseguir ter pontas de velocidade, ele consegue também colocar outras peças para jogar. Um dos pontos que mostra que é positivo também a chegada do Rodrigo Garro, e é um acerto essa contratação aí, você olha a postura dos torcedores rivais. Então faça um teste e busque a opinião aí de palmeirense, que tem aí que faz a sua geração de conteúdo, flamenguista, São Paulino, santista e tal, torcedor do Internacional, o que eles acham do Rodrigo Garro chegando no Corinthians. Então todos eles estão falando que é uma grande contratação mesmo e um acerto do Corinthians. Se todo mundo tiver errado, aí não tem muito o que fazer. Léo Lebronx, me segurando pra não ficar super empolgado depois de ouvir tudo isso sobre o Garro. E detalhe, né, cara, eu tô um pouco traumatizado aqui no canal, né, cara, porque, por exemplo, quando o Fausto Vera foi vir, e essa live do Fausto Vera especificamente, ela já não tá mais disponível, mas não tem por que eu mentir pra vocês aqui, né? Eu estudei sobre Fausto Vera, peguei números, dados, assim e tal, não acompanhava o Fausto Vera, não acompanhei tanto o Fausto Vera como depois eu me dediquei pra estudar mais sobre o Garro quando eu trouxe o primeiro vídeo aqui. Mas, de qualquer forma, eu trouxe aqui e falei assim, ó, é uma contratação que é interessante, que pode ajudar o Corinthians de alguma forma, tanto que no início ele ajudou bastante naquele esquema de jogo do Vitor Pereira, né? Só que depois ele foi caindo, né? Nesse ano aí de 2023, foi de fato uma catástrofe. Minha única ressalva com relação ao Fausto Vera foi a questão financeira. Quem tá aqui desde essa época lembra que eu falei isso. Falei, ó, a gente não tem margem pra errar. Se por acaso ele não funcionar e toda contratação tem a possibilidade de não funcionar, a gente tá dando uma bala, tanto que a gente nem pagou até agora, né, uma bala num jogador aí que não vai funcionar. Aí ele funciona no começo, o ano passado fez um ano muito ruim, né, cara, e a gente já conversou bastante sobre isso também, adaptação, questão aí, várias questões externas que podem ter atrapalhado, né, a gente vai ver esse ano como que ele pode render ou não, né, se ele não acabar não virando moeda de troca por aí, e aí, beleza, então fiquei um pouco traumatizado disso aí aliado a isso tem sempre as molecadas da base, que eu acompanho muito, então falo com mais propriedade. O Guilherme Bira eu sempre elogiei demais aqui no canal, quando ele sobe profissional, não consegue acertar um passe de 2 metros, né, cara? Então, eu sempre fico meio cabreiro com isso aí, tá? Mas tudo indica que o Rodrigo Garro venha para ser a grande contratação da temporada. Se ele vai funcionar de fato ou não, aí é uma outra história, tá bom? Mas se ele não funcionar, com certeza vocês vão aparecer aqui. Pô, você falou que o cara era brabo e tal. Estou pronto para assumir este BO com vocês aí. Salve, truto, primeira dama. Será que eu posso me iludir? Não, né, cara? A verdade é que não. Mas a gente ainda tem muito pouco. Se o nosso time fosse um time já bem montado, já estruturado, já com um esqueletinho pronto que precisasse de 2 ou 3 pecinhas ali, aí poderia se iludir, poderia acreditar que dias melhores poderiam chegar ali com mais qualidade, né? Principalmente agora em relação ao futebol no Campeonato Paulista. Mas a gente precisa de um time inteiro quase, esse que é o problema, né? Chegou o Garro, excelente, mas vai colocar o Garro pra tocar a bola pro Romero, pra tocar a bola pro Yuri que não consegue dominar, pra tocar a bola pro Wesley que é fominho e não receber de volta, enfim, o que vai acontecer do lado dele? Porque do lado do Garro tem o Maicon.
Entendeu? Aí do lado do Garro tem o Hugo ou o Diego Palacios agora, que amanhã vai ter vídeo do Diego Palacios aqui. Então vamos esperar um pouquinho, tá? A melhor coisa é esperar um pouquinho, ver quais peças que vão chegando, ver como que o Corinthians aproveita uma peça ou algumas peças ou não da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então o começo do Campeonato Paulista vai ser um sombrio, assim, vai ser uma... Sombrio é uma coisa ruim, né? Mas vai ser uma... Vai ser meio esfumaçado, assim, não vai dar pra ver direito, meio neblina. Já dirigiu na neblina? Então você não consegue enxergar direito, assim. Conforme vai passando as rodadas, nesse mês já tem clássico, não sei se você sabe, né? Eu acho que no último dia de janeiro tem o clássico contra o São Paulo na quarta rodada do Paulistão. Então, a gente já consegue ter um esboço do que tá sendo criado ali. Aí, pior que é, depois que a gente tiver lá pra sétima, oitava rodada, a gente vai saber se esse esboço nos traz boas esperanças, boas expectativas ou não, tá bom? Esse que é o ponto. Por isso que eu pretendo fazer aquele vídeo sobre as expectativas pra temporada antes de começar o Campeonato Paulista, porque depois ser engenheiro de obra pronta é fácil, né? Deu errado, eu falo assim, tá vendo? Tava na clara que ia dar errado. Não, pô, não é assim, né? Então, eu pretendo fazer esse vídeo. Depois que acabar o Campeonato Paulista, outro vídeo com expectativa pro Brasileirão e tal, né?